Bem-vindos a mais um vídeo. Neste vídeo, vou apresentar 18 itens de meus estudos sobre a Lei 8.069, de 13 de julho de 1990, que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e dá outras providências. Considera-se criança e adolescente aqueles que têm, respectivamente, as seguintes faixas etárias: 0 a 12 anos de idade incompletos, criança; 12 a 18 anos de idade, adolescente. O Estatuto da Criança e do Adolescente defende que crianças e adolescentes devem ser tratados de forma respeitosa. Nos casos expressos em lei, aplica-se excepcionalmente este Estatuto às pessoas entre 18 e 21 anos de idade. Nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, punido na forma da lei qualquer atentado, por ação ou omissão, aos seus direitos fundamentais. Na interpretação desta lei, levar-se-ão em conta os fins sociais a que ela se dirige, as exigências do bem comum, os direitos e deveres individuais e coletivos e a condição peculiar da criança e do adolescente como pessoas em desenvolvimento. É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar com absoluta prioridade a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. Sobre a efetivação dos direitos da criança e do adolescente, o Estatuto define que a garantia de prioridade absoluta compreende a primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias, precedência de atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública, preferência na formulação e na execução das políticas sociais públicas e destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção à infância e à juventude. Segundo o ECA, um indivíduo é considerado criança até 12 anos de idade incompletos. Considera-se criança, para os efeitos desta lei, a pessoa até 12 anos de idade incompletos e adolescente aquela entre 12 e 18 anos de idade. Segundo o ECA, é dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar com absoluta prioridade a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. Alguns aspectos deverão ser levados em conta na interpretação dessa lei: os fins sociais a que a lei se dirige, as exigências do bem comum, os direitos e deveres individuais e coletivos e a condição peculiar da criança e do adolescente como pessoas em desenvolvimento. Nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, punido na forma da lei qualquer atentado por ação ou omissão aos seus direitos fundamentais. Nesse sentido, gritar com uma criança, colocando-a em situação humilhante perante as pessoas, fere o artigo 5º e o profissional deve ser punido nos termos da lei. O ECA representa um importante passo numa sociedade capitalista, onde a mão de obra barata representa produção e lucro. O artigo 1º dispõe sobre a proteção integral à criança e ao adolescente. O artigo 3º assegura à criança e ao adolescente o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e de dignidade. O ECA apresenta em seu artigo 4º os atores envolvidos no cuidado com a criança e adolescente, que são os responsáveis prioritariamente por fazer-se efetivar para esse público o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. Diante do exposto, os responsáveis pelo cuidado com a criança e adolescente é a família, a comunidade, a sociedade em geral e o poder público. Na interpretação desta lei, levar-se-ão em conta os fins sociais a que ela se dirige, as exigências do bem comum, os direitos e deveres individuais e coletivos e a condição peculiar da criança e do adolescente como pessoas em desenvolvimento. Segundo o ECA, a quem cabe assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária para as crianças e adolescentes no Brasil, à família, à comunidade, à sociedade em geral e ao poder público. O ECA dispõe sobre a proteção integral à criança e ao adolescente. Nos casos expressos em lei, aplica-se excepcionalmente o Estatuto da Criança e do Adolescente às pessoas entre 18 e 21 anos de idade.
Por hoje é isso, bons estudos e até o próximo vídeo.